Ora, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um programa. Exatamente, seja bem-vindo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta-feira às 15 horas com muita conversa e com muita informação e já com este espírito natalício no ar, não é? Porque afinal Ai, já só sempre. faltam aqui 10 dias para a tão esperada noite, véspera de Natal, não é? Pronto. Podíamos quase hoje começar o nosso countdown. 10, 9. Depois faltam-nos ali os dias do sábado e domingo, mas pronto. Já viste que falamos só do Natal e não falamos da passagem para o Ano Novo? Falamos a seguir ao Natal. A seguir ao tá Natal bem. pensamos nisso. Pensamos na passagem para o Ano Novo. Então, seja muito bem-vindo. Hoje vamos receber uma convidada, uma psicóloga, e vamos falar sobre um tema que ainda não vou dizer. Exatamente. Porque se segue as nossas redes sociais, Já sabe qual é o tema. Sim. Porque sabia que é colocado promocionais nas redes sociais. Pois é. Para quê? Para que você então saiba o que vai acontecer no programa e para partilhar, para despertar o interesse aos seus seguidores. Mas pronto, não sabia, siga as nossas redes sociais, o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. Assim já está preparado para conhecer a nossa convidada, não é? E assim já pode pensar, será que este tema... O que é que eu preciso saber sobre o tema que vem aí ou sobre a enviar profissão? logo uma mensagem, não é? Exato, pode enviar. Não sei se nós vamos responder enquanto estamos aqui, mas depois talvez consigamos. Não conseguimos. Óbvio, não conseguimos, mas envie. Não somos nós que respondemos. Envie diretamente para a nossa convidada. Exatamente, pode já pensar em perguntas e saber e ver o programa com atenção e partilhar. Temos tido alguns programas diferentes, especiais, temos tido também as nossas rubricas às terças e às sextas-feiras, portanto vale a pena aqui ver, rever, pensar. Neste final de ano estamos aqui a ter alguns programas diferentes, sempre eu falo que são sugestões para prendas de Natal, mas às vezes não é só porque temos que dar uma prenda, é porque são prendas assim um bocadinho diferenciadas e hoje também temos uma sugestão diferenciada para uma prenda de Natal diferente. Já vamos perceber porquê. Portanto, vale a pena estar aí, partilhar as nossas redes, ver o nosso canal de YouTube, ver os outros programas. Exatamente, não existimos só nós na Curiacos TV. Não. Ainda bem, senão ninguém aguentava. Portanto, ver séries, informações, manhãs na TV, notícias, política, veja tudo. Acabaste? Acabei. Exatamente. E agora, vamos apresentar a nossa convidada? Sim, vamos passar um separador. É um separador, é sim senhora, e já voltamos. Até já. Saúde e bem-estar. Então agora vamos receber a Marta Nunes Fernandes. Olá. Olá, boa tarde. Olá, Marta, bem-vinda. Obrigada. Psicóloga. Sim, psicóloga clínica. Desde pequenina que gostava de seguir isto. Típico, não é? Típico. É. Não, às Não vezes. sei, não é sei. muito típico. Nem sempre. No meu caso, seu era caso, assim. é? Sim, a partir dos 14 anos que Dos eu sabia 14. que queria ser psicóloga. Mas Sim. mesmo assim novinha. Mas mesmo assim, Novinha. é de onde? Lisboa. Marta? É de Lisboa? Sim. E teve algum conhecimento aqui com a psicologia aos 14, porque os 14 anos é um bocadinho cedo? Sim, tinha um primo mais velho que estava a estudar psicologia, mas Ok. movia muito esta, se calhar um bocadinho clichê, mas esta questão de ajudar o outro, de ouvir o outro, de compreender o outro. Modéstia à parte, é fácil para mim ler o outro, é olhar para ele e perceber, conectar-me, não é? A Cláudia fica logo assustada com estas coisas, não é? Estamos a brincar. Estou a brincar. com a Cláudia. Então, em pequenina, o que é que sonhava ser ou o que mais brincava? Sim, eu passei assim a minha infância de uma forma um bocadinho solitária. Eu sou filha única e os meus pais trabalharam... Estás a ver? Olha, agora já temos alguém comum. Estou a brincar. Pronto, e os meus pais trabalhavam num restaurante, então eles passavam muitas horas lá e eu passava muitas horas sozinha em casa, desde muito novinha. Ia para a escola sozinha no 5º ano, portanto apanhava o comboio, Sim, coisas eu que agora é um bocadinho Coisas difícil. que agora parece que é quase impensável. O meu filho daqui a 2 anos deverá ir para o 5º ano e eu já fico a pensar, meu Deus, como é que vai ser isto? E não inclui comboios e autocarros e coisas assim. É diferente, sim. É uma altura diferente, mas eu também ia para a escola. E tiveste medo? Alguma situação? Eu primeiro ia de carro. A minha história é muito engraçada, porque eu ia de carro. Nós Sim. mudámos de casa quando
eu fui do quarto para o quinto, portanto, os amigos todos do quarto, fui para um sítio completamente diferente. Vim de Lisboa para Oeiras. Então, a minha mãe ia-me levar de carro, muito simpaticamente, ia-me lá levar de carro, ia-me buscar de carro, ia-me deixar. E os amigos, sei lá, lembro-me de estar uma vez na paragem e a minha mãe aparecer e dizer: ai, és mesmo uma menina não sei o quê, a mãe vem buscar, a mãe vem pôr. E eu fiquei: não podem estar a gozar comigo. Disse: a minha mãe não quer que me vais mais buscar. Isto é o que eu me lembro, se calhar a minha mãe está a ouvir e não foi ser bem assim. Sim, sim. Então eu disse: não, eu tenho que Invejosa. Exatamente. Então eu comecei a ir de autocarro. Não me lembro de ter medo de andar de autocarro. Não me lembro de ter Não medo. aconteceu nada que nos agora tenhas autocarros. medo que o teu filho ande de transportes públicos. Não tem, não. Ok. Acho é que os tempos são diferentes, não é? Sim. E os tempos são muito diferentes. Sim. Mas sim, nós também não tínhamos essa ideia, não é? Nós Eu íamos estava e toda a fazer papel gente de ia. psicóloga. Está a ver? Ela hoje está a tentar ver se eu... É um bocadinho. Se eu tenho medos. Não, por acaso acho que nunca me aconteceu nada. Nem no autocarro, nem no comboio. Olha, pior ali a andar ao pé de casa, sim. Ao pé da casa da minha mãe, sim. Várias vezes fui abordada por carros de homens com... E era bem sujeitosa. pequenina. Ai, que horror. Era não, foi bem Sério? horrível. Quando Cheguei a eras casa, pequenina, não. sim. Cheguei a casa a chorar. Também Sim, me lembro sim, sim, disso. sim. Não sei o quê. A minha mãe dizia: pronto. E lembro-me disso. No autocarro e no comboio, não. Também havia aquele autocarro e toda a gente para a escola no mesmo autocarro. Sim. Também eram horas, sim, de manhã, à tarde, portanto também não era perigoso. Horários por aí, escolares, mas não é? Horários Vai tudo escolares, junto. sim. E então, quando viu o primo que gostava da psicologia, achou logo que este desejo de ajudar as pessoas passava pela psicologia. Porque não Sim. pensou em ser médica, veterinária... Bem, pessoas não. Veterinária não faz pessoas. Houve ali uma altura em que pensei advogada, mas lá está a parte Cabeleireira. novamente de defender as pessoas, mas não, achei que não tinha muito a ver, era mesmo a Assistente psicologia. social, porque é muito estas coisas que as pessoas às vezes pensam, não é? Sim. Que é por aqui que é ajudar as pessoas. Eu tenho ideia que o psicólogo, e já disse aqui muitas vezes às nossas queridas psicólogas que vêm aqui, Sim. a quem nós agradecemos sempre, porque nos vêm dar sempre aqui alguma coisa, é sempre algo que aprendemos, que é a psicologia, não acho que seja uma coisa que os miúdos saibam, a menos que já tenham que ter andado no psicólogo muito novos, não é? Muito novos. Sim, e acho que é importante, não é? Mais novinho, mais crescido, adulto, podermos ter esse momento, porque no fundo é um momento connosco próprios. E o psicólogo agora está mais presente até nas escolas. Antigamente não era assim e agora sim. Infelizmente. Embora a resposta seja muito pequena face à procura que existe, não é? Às vezes é um psicólogo por agrupamento. Sim. Ok, estamos a falar de muitas escolas, muitos alunos, mas sim, cada vez mais há um acesso mais facilitado à psicologia. Porque também se desmistificou aqui muitas ideias. Muitos mitos. Por isso é que eu acho piada com 14 anos a Marta já há tanto achar tempo. que isto era uma coisa fixe de se fazer. Porque com 14 anos tem que se achar fixe, não é? Sim, exato, estamos na adolescência, sim, mas ler as emoções, compreender os pensamentos, o porquê de fazer tal comportamento, sim. Então é depois fascinante para mim. estudou logo Psicologia no 10º ano, Sim. que é quando se consegue estudar Psicologia. Sim, embora tivesse uma melhor nota à filosofia, portanto, filosofia também foi uma A paixão. sério? Sim. Ai, meu Eu Deus. adoro a reflexão, Sou o das pensar. matemáticas, está a ver o que é que se falava sobre a filosofia lá na minha sala. Ninguém sabia bem o que é que aquilo era para fazer. Sim, matemática não é de todo o meu forte, não, isso não. Mas é quem é das matemáticas tem muita dificuldade com a filosofia e o que é para pensar. e ao Depois, contrário. às vezes diziam, mas tu ainda consegues ter uma nota. Eu dizia, sei lá, dizem aquilo e a gente vai escrevendo o que pensa sobre o assunto e escreve. E se calhar quem é muito racional, muito ponderado, aquilo não é assim tão fácil. Claro, muito lógico, sim. Eu psicologia não tive, só tive já na faculdade. Por acaso tive pena porque eu gostei muito de ter psicologia na faculdade. Sim. Então, foi logo para psicólogo, portanto já não temos mais nada para saber aqui. Acho que não. Não houve dúvidas? Não. Tinha não. nota para entrar em psicologia? Só quantos filhos tem? Tenho uma bebé. Uma bebê, 15 pronto. meses. Ainda vai ao sim. segundo, senão vai Não ficar sei. sozinha. E agora? Essa agora foi. Isto ficou aqui, assim, não, eu vou ter de... A brincar, agora é bebê. Ainda é muito Maternidade é cedo, outro. 15 meses ainda é sim. muito. Bem, há quem goste de ter os filhos logo seguidos, por isso não sei. Pois, mas lá está, a maternidade também mexeu aqui com muitos desafios. Pois sim, mexe com toda a gente, eu acho. Não é? Quando temos assim um bebé, há uma grande projeção daquilo que sentimos na infância. Não é? Não sei se vocês partilham desse sentir, mas mexe com muita Acho que é coisa. muita responsabilidade. É uma O que eu senti foi isso, a responsabilidade e a falta do descanso. Para mim, foram as duas coisas que me faziam muita impressão, foi
a responsabilidade do eu não posso agora ter um momento de... Não, eu não posso, porque na realidade a gente depois aprende que pode. Posso estar fraco, posso não estar tão bem, posso tudo, não é? Mas não, agora está aqui um ser que depende 24 horas por dia de mim, não é? Porque não fica ali desligado um bocadinho. E é a falta do descanso de, hoje não me apetece fazer nada, chego a casa, há aqueles dias, não sei, se calhar vocês não fazem isso, são pessoas... Eu também não faço. Troco, visto o pijama, enfio-me no sofá, não quero nem saber, há ali qualquer coisa, come-se qualquer coisa. E com um bebê já não pode ser assim. A gente chega, não sei o quê, não sei o quê. E eu lembro-me de estar a chegar à porta de casa e a pensar, ai meu Deus, eu vou chegar, ainda vou ter isto. Tal e qual. É muita doação, sim. Doação, pronto, isto é uma palavra bonita, doação. É uma maneira de ver as coisas. Sim, e é isso que custa, não é? E então, como é que foi aqui o seu percurso? Psicologia. Adorou a universidade? Portanto, não... Sim. Esse sim já não foi tão convicto. Sim, porque a universidade engloba tudo, não é? Engloba as cadeiras, professores, colegas, mas sim, foi uma experiência positiva, sim. Sim, mas esperava outra coisa do curso ou não? Do curso em si, não. Quer dizer, talvez assim uma experiência mais prática, mas isso também só se ganha de facto quando saímos, não é? Ou seja, um curso é muito teórico. Temos ali o estágio no último ano. Eu também sou do ISPA e já tirei o curso há bem mais de 10 anos, sim. Então não sei se as coisas estão diferentes. Por fora e já tem muitos anos de... Eu já tenho 36, não parece, mas isto sim, já... pois não parece mais Está muito novinho. bem, já Está viu? muito, depois parece bem mais novinho, sim. Mas sim, gostei, foi positivo. Depois cá fora é que nós ganhamos calo, não é? Como se costuma dizer. Durante o curso definiu qual era a área que gostava mais? Porque Também, no curso lá está é geral. Também muito definida, sim. Sim, eu tirei Psicologia Clínica, mas sabia que quando saísse queria trabalhar com crianças e assim foi durante muitos anos. Agora... Porquê com crianças? Porquê queria trabalhar com crianças? Eu acho que tem muito a ver, e os psicólogos, assim, no geral, acho que partilham um bocadinho isto, que é, no fundo, reparar ou acolher aquilo que ficou por reparar e acolher lá atrás, não é? Pelo menos a mim movia muito isto, tendo em conta a minha infância, o facto de eu me ter sentido aqui bastante sozinha, queria muito ir ao encontro das crianças e queria poder, que as crianças não se sentissem fazer sozinhas. a diferença, sim. Claro que isto é assim um bocadinho romantizado, não é? Na prática sim, não é muito assim. mais, mas sim. Era isso que me movia, essencialmente. E considera-se uma escutadora de histórias? Exato. Ou seja, estar aqui é assim, estar na minha zona completamente de desconforto. Porque nós estamos-lhe a pedir para falar, exatamente, não é? Eu gostava mais de nos pedir a nós para falar. Eu adorava saber. Pode ser. Não sabe. É porque não vê os programas, porque olha, eu... A Ruth já todos só os não me diz, programas só têm não uma é parte assim. da vida dela. Não, sim, há muitas coisas que eu não me importo. Há coisas... lá está, eu sou esta pessoa e eu acho piada quando ela diz isto, porque eu acho que realmente muita gente acha que me conhece de dentro para fora, de fora para dentro. Não é assim tanto. Claro. Não é assim deixa tanto. enganar, há muito mais. Não, exatamente. Agora, há muitas coisas que eu não me importo de partilhar e que não tenho receio, que umas são coisas boas, outras não são tão boas, mas acho que a vida é mesmo isto, não é? E lá está, a nossa idade também nos vai permitindo olhar para isto distante e dizer, isto até não... Era na altura, era um bicho de sete cabeças. Era tão agora, intenso, não é? Sim. Não é? Então, crianças, e quando saiu, foi logo trabalhar com as crianças? Nós já estamos a ver aqui algumas imagens. E como é que foi essa experiência? Foi boa. Foi assim um baque com a realidade, porque eu trabalhava com uma comunidade mais desfavorecida e então falar às vezes de emoções quando faltam outras necessidades mais básicas é difícil. Trabalhava com a comunidade desfavorecida por sua opção ou porque na altura foi a colocação que teve? Foi a colocação que eu tive e depois mantive-me ali há alguns anos, sim. Ficou viciada naquela... Um bocadinho, mas é naquela um dor. difícil. Eu acho que isso é quase um vício às vezes na dor e no ajudar e tudo. Muitas das vezes era mesmo o dar colo. Dar colo àquela criança que ali estava, porque... E como consegui chegar à criança? Também. Era muito através... Eu acho que isto, sobretudo com as crianças, parte muito da nossa transparência. Claro que qualquer profissão requer, logicamente, uma formação, não é? Sim. Ok. Não faz mal. Agora fiquei na dúvida se eu devia parar ou não. Requer sempre uma formação, não é? Qualquer profissão requer que nós saibamos, tenhamos conhecimentos, mas, sobretudo na psicologia, acredito que na vossa profissão também, há muito de nós que passa, não é? Na transparência, no cuidado, no olhar. E era isso que essencialmente cativava a criança, pelo menos na minha experiência. A criança sentia que ali podia ser quem ela era e que não havia julgamento, que não havia crítica, que havia, sobretudo, muita compreensão. Trabalhava com
crianças de que idades? Era a partir dos 6 anos, portanto era sempre ali na idade escolar, que aliás continua a ser a idade onde há mais procura de psicologia, não é? Quando começam a haver os problemas na escola. Quando Porque se calhar esse trabalho antes devia da começar escola, antes. pois, porque normalmente antes da escola Ele só ainda não fica estão sinalizado. Sim, Não, é mais, não mais são à muito vista. identificados. E sentia que essas crianças, por virem de situações desfavorecidas, tinham mais dificuldades, falou das emoções, em lidar com as suas emoções, em conhecer as suas emoções? Sem dúvida. Ou é igual? Sim, quer dizer, acredito que seja igual. Naquele caso havia muito isso, porque se há um pai, uma mãe que chega a casa cansado de trabalhar, não é? Vai querer fazer com que aquela criança reparar se ela está bem vestida, se tem o que precisa para a escola, se está bem alimentada. Portanto, estarmos aqui sentados e perguntar, minha filha, como é que tu te sentiste hoje? Não é? Conta-me o teu momento mais alegre, conta-me se ficaste triste. Esta conversa não existe em muitas famílias. Mas lá está. Agora vamos aqui ser honestos, Marta. Esta conversa às vezes não existe em muitas famílias e não precisam de ser desfavorecidas. Sem dúvida. Sem dúvida. É verdade. Porque mesmo nós, e agora nós incluo-me aqui a mim lá dentro do nós, que não me considero toda uma pessoa desfavorecida, claramente não, muitas vezes chegamos e queremos pôr os filhos no mute, não é? Se pudesse pôr no mute, porque fazemos as coisas que temos de fazer o jantar, temos que dar o banho, temos não sei o quê, mas é o mínimo indispensável porque aquele dia já foi um dia cheio. E é muito importante fazer isso, de falar todos os dias com os filhos. Um bocadinho, nem que seja um bocadinho. Às vezes à noite, a deitar. Sim, há sempre um momento para isso. Não sendo eu costumo dizer, não sendo o ideal, fazemos o que é real. Então... E agora vamos pensar como é que vamos mudar isso. Vamos as duas pensar aqui como é que vamos pôr isto na prática. Temos nós esta consciência, amanhã eu vou ser diferente. E só que isto começa logo mal. Amanhã não pode ser. Começamos a perguntar a eles, não quero falar sobre isso. Não, eu agora estou cheio de sono. Não estão a facilitar, não é? Não, pois. Então se tiveres o meu filho que não gosta muito de falar sobre as coisas dele, é muito difícil. Não gosta? Não. Nunca sabemos nada. É muito difícil arrancar. Depois assim do nada surge, olha, aconteceu não sei quê. E tu tens de estar preparado para... Vamos agora já aqui, espera aí. Se calhar porque já saiu daquele ambiente, agora está noutro e não quer falar do ambiente. Sim, eu acho que é um isso. bocadinho E depois assim. Quando se lembra, lembra-se se calhar é das isso. coisas. Sei. O que é que a psicóloga acha? A psicóloga acha algo ligeiramente diferente. Pode ser isso, sim, claro. Mas também, se calhar, há ou o pai ou a mãe que, se calhar, também não fala facilmente sobre aquilo que sente. E então... Esta mãe fala sobre tudo. Pode ser mais o pai. Sim, o pai é mais São mais caladinhos. Pronto. Sim. Eles normalmente são fala. sempre o espelho de um ou do outro. Sim. Ou dos dois também. Eu acho que, realmente, por acaso, eu digo isso sobre o meu filho. Eu acho que ele é mesmo o espelho de nós os dois. Numas coisas é muito eu, numas coisas é muito o pai. Mas depois aquilo dá ali um mix estranho. Para mim. Porque nem é a mãe... ele até diz, a mãe é dramática e goza comigo, a cara podre. A mãe é dramática, ela está bem no... É verdade. Nem é o pai que é todo muito ponderado e, portanto, ele acaba por ser um misto ali do sentimento e do quente da mãe, mas então aquilo fica ali uma coisa que eu não sei muito bem, mas pronto. Mas é importante isto. Famílias, não é? Sim. Cada um é o seu. E eu gostei dessa sua frase. Não dando para fazer o ideal, fazemos o real. Portanto, vale a pena tentar fazer isto, nem que seja um bocadinho no trajeto para casa ou quando se chega... Cada um terá o seu... Ou partilhar só afetos, ou seja, se não der realmente para ter uma conversa profunda sobre o que é que tu sentiste, sobre as emoções, dizer só, eu gosto muito de ti, olha, a mãe teve saudades tuas. Sim. Isso eu digo todas as vezes. E sempre que ele me diz, não quer falar, eu digo-lhe assim, pois, mas eu gostava muito de saber o teu dia, mas pronto, vou-te contar o meu. Pronto. E ele fica a ouvir. Às vezes sim, outras vezes não. Tem que ser assim, temos que dar a volta e jogar um bocadinho à bola. Os homens normalmente falam menos que as mulheres, não é? Também. E nas crianças já se vê isso. Isto é uma menina. A minha Sofia, blá 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 blá. Já não queres ouvir. Mas ele às vezes quer contar coisas, isto depende. Mas pronto, isto era aqui para fazer este underline do que é importante, muito importante falar com as crianças, não é? O que é que notou nesse tempo, nesses anos, por isso que teve 10 anos? Já estou confundida. Quase, sim. Quase 10 anos a trabalhar aqui sim.
com as crianças, o que é que foi o denominador comum da procura? Porque é que as crianças vão ao psicólogo? Se calhar não há denominadores comuns, não é matemática, lá está. Sim, também, mas recai ali muito sobre as dificuldades na escola, ou seja, tudo o que tem a ver com o comportamento da criança, resultados escolares, mas habitualmente é mesmo o comportamento. Se a criança não se porta bem, eu ponho aspas aqui, porque há tanto que cabe aqui nesta frase, não é? Uma criança que não se porta bem é uma criança que não se sente bem, porque se ela se sentisse bem, ela tinha todo o gosto em portar-se bem. Não é? O que as crianças mais querem é agradar o adulto. E é verdade isso com todas as crianças? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Todas as crianças querem agradar o adulto? Sim. Sim. Agora é importante que cresçam sabendo que não têm de o fazer, não é? Que este amor não é condicional. Mas é engraçado estar a falar isso, Marta, porque normalmente quando se tem problemas com as crianças são com as crianças que são desafiadoras e que claramente querem fazer ao contrário do que se diz. Então porquê é que isto acontece? Porque às vezes essas crianças, a criança precisa de sentir que é amada, não é? Que tem atenção, que tem este olhar do adulto. Então vamos supor uma criança desafiante. Provavelmente ela aprendeu ao longo dos poucos anos dela, não é? E tendo em conta a imaturidade que ainda tem, de que ia ter mais atenção daquele adulto se portasse mal. Ou seja, se estiver quietinha, caladinha, se calhar naquele contexto, naquela criança, não há esse olhar, não há essa procura por saber. Mas se portar mal, não faças isto, não faças aquilo. Olha, e às vezes as crianças, por acaso, acho que nunca tínhamos falado sobre isso aqui, mas é uma... Eu trabalhei também com crianças há algum tempo e eu acho mesmo isso. Nem sei se há algum estudo que o diga, que é isso. Muitas vezes as crianças estão a chamar mesmo a atenção e elas só querem dizer, não, eu estou aqui, dê-me... Então, quando dizem, ela só está a chamar a atenção. Sim, exato. Porquê? Para quê? Isso nós já sabemos. Exato. Então, porquê é que ela tem essa necessidade e fazê-lo desta forma? Pois. Porque depois escolhem aqui, às vezes, uns caminhos muito obscuros. Muito obscuros para chamar a atenção. Sim. Muito assim. E mulheres, porque como é que foi aqui o seu percurso? Portanto, teve sempre a apoiar o quê? Em contexto de escola, em contexto de clínica? Como é que foi o seu percurso profissional? Sim, em contexto de clínica, embora eu articulasse muito com as escolas. Pronto, isso é inevitável no trabalho com crianças. E depois muito acompanhamento das famílias também, aconselhamento parental. E à medida que eu própria ia crescendo, não é? Como mulher, como pessoa, e na minha carreira também, senti este apelo de começar a trabalhar mais com as mulheres, não é? Que começou por ser mães, que eu também recebia no meu... Pois, era isso que eu ia dizer. De onde é que tinham surgido as mulheres já que estava com as crianças? Porque quando trabalhamos com uma criança, nós temos sempre que trabalhar com os pais. E é mais fácil as crianças ou os pais? Não, preferimos não falar sobre isso. Obrigada. São os pais que pagam. Eu já percebi a resposta. E eu sou mãe, portanto... Mas lá está, era muito difícil para mim, até um bocadinho arrogante, diria eu, estar a dar conselhos, que o psicólogo não dá conselhos, não é? Mas estar aqui a trabalhar mais a fundo determinadas emoções que a criança sentia com uma mãe esgotada. Não é? Se a mãe está esgotada, como é que eu posso dizer? Olha, com o seu filho precisa disto e disto e disto. E aquela mãe diz, ok, mas ela não consegue. Então há também que ela trabalho própria a fazer está a precisar de ser tratada, não é? Precisamente. É complicado. Então, pronto, começou daí, não é? Já há alguns anos. E agora, desde que fui mãe, que senti que vamos aqui colocar as consultas com as crianças um bocadinho em pausa. Sinto que é temporário, mas, como dizíamos há pouco, a doação tem sido tanta que eu trabalho com crianças, não é só numa consulta. De adultos também não. Mas sobretudo de crianças, porque no final daquela consulta eu pelo menos gosto de dar feedback aos pais. Muitos dos pais estão separados, então é feedback à mãe, feedback ao pai. Muitas das crianças, como também referíamos, é importante trabalhar com a professora ou com a educadora. Então há uma série de trabalho que eu neste momento sentia que era demais. Ainda não. Ok, estou a perceber. As crianças implicam trabalho extra que era muito. Eu acredito que sim, muito mesmo. E informa a escola quando o assunto, a situação que o menino apresenta tem a ver com a escola ou mesmo que não tenha a ver, que também fala com a escola? Não, se não tiver a ver, quando tem a ver, só assim. Até porque muitas das vezes lá está, o pedido vem da escola, olha, o seu filho precisa ir ao psicólogo.
Pronto, Ok. os pais levam. Mas a queixa é da escola, o pedido vem da escola. Como é que é possível um pedido vir mais da escola do que da casa? Porque na escola, infelizmente, o ensino ainda está tão obsoleto. Sim. Mesmo. Ou seja, as crianças estão cada vez mais criativas. Sempre fomos assim, não é? Sim. Mas havia outra forma de educar, muito mais pela obediência. E agora não. E ainda bem, não é? Pelo respeito, sobretudo. Sim. Então, numa sala de aula é impossível nós termos 30 alunos todos iguais, não é? Que se comportem Sim, todos sim. iguais. E os Há um que próprios fala miúdos mais são alto. mais exigentes, não é? Hoje Acho os que miúdos têm já não mais- se contentam como sei lá, como eu me nós. contentava, não é? É verdade. Sim, tem mais espaço para Lembro-me de ser. ver um acetato, aquilo era uma coisa maravilhosa, que era só porque aquilo tinha umas cores lá no quadro, em vez de ser o giz branco. É verdade. Hoje, o que é que Também. isso vai... Se vão para lá dar aulas assim, não há nenhum mito que aguente, não é? Sim, não é apelativo, sim. O pensamento deles está muito mais rápido que o nosso. Alguma vez foi. Do que o Sim. nosso alguma vez foi. Isso é uma boa verdade. Do que o nosso alguma Por vez isso é que é foi. tão exigente agora sermos mais, não é? Porque é acompanhar aqueles seres que estão sempre a puxar por nós. Pelo melhor e pelo pior. E que evolui muito rápido. Muito rápido. Sim. Então, e aqui, como é que o ser mãe mudou aqui este chip? É uma questão só de tempo, de disponibilidade, ou é uma questão que se calhar também para si é mais fácil agora, é mais recompensador ajudar outras mulheres porque se calhar também se sentiu que precisava de ajuda de alguma maneira, não sei. Perfeito. Foi isso mesmo. Senti que já tinha todos os recursos, toda a teoria, toda a experiência, o know-how, não é? E depois, quando um bebé está ao meu colo, eu sinto que eu não sei nada, não é? Não sei nada em termos de... Bem, funcionalmente sabia, não é? Vamos enrascando, dar a fralda, alimentar o bebé, mas teve muito mais a ver com aquilo que eu senti, não é? Não sei se vocês também, se isso vai ressoar aí, mas a culpa que nasce imediatamente quando o bebé nasce, de que estamos a fazer tudo mal. E depois eu já tenho esta coisa, não é? De poder estar a marcar o bebé, porque desde cedo... Porque já sabe que não é desde a barriga que o que nós fazemos fica lá. Então era muito Sim. difícil desligar isso, desligar esta ficha de não, mas eu agora não sou psicóloga, sou a mãe. Então eu senti que em muitos momentos eu precisava... A mesma mãe que diz, a mesma... Bem, não sei se é a psicóloga, se é a mãe, mas a psicóloga diz às mães de certeza que nenhuma mãe é perfeita, Tal e qual. que errar é normal e que os filhos, apesar de tudo, sobrevivem a isso, Exato. mas quando somos nós lá dentro não apetece isso, nada. Não apetece nada, queremos ter 100% a tudo, não é? Isso. Excelente. Pois. Então, não imaginava muitas vezes a minha filha no futuro ir à psicóloga falar sobre a mãe e acho que ela vai fazê-lo e está tudo certo. Mas naquele momento foi assim, mesmo doloroso. O meu pós-parto foi muito difícil. Então eu senti que, bem, acho que eu funciono muito por apelos, não é? Ou seja, tenho a minha formação, como eu dizia, mas se não me faz sentido, eu não estou ali Sim, a fazer claro. muito. Sim. Então, E então achou que podia aqui ajudar as mães, não é? sinto. Mas realmente há pós-partos muito difíceis, não é? Há Sim. muito aquele baby blues Sim. pessoas e pior que o baby blues, a depressão pós-parto, não é? Sim. E depois são as expectativas que nós temos para o parto, as expectativas em relação à amamentação e depois se isso tudo sai ao lado, é difícil. E uma consciência que tive, estava a dizer que parece que não sabemos nada, acho que até já contei aqui, não é? Que houve um dia que eu tive a sensação que eu não me preparei para isto, apesar de eu me ter preparado e já fui mãe mais tarde e estive algum tempo até conseguir ter o meu filho, portanto, se havia alguém que poderia estar preparado e tudo, seria eu. Mas que de repente eu pensei, eu acho que eu não li bem isto, preocupei-me o carro, não sei o quê, se cabia no carro, se dobrava, se fazia, se subia, Exato. se descia, se eu falei, e houve coisas que eu acho que não estava preparada, não é? Sim. Mas eu acho que toda a gente, por mais que leia, se calhar lhe acontece isso. Ninguém eu acha acho e que chega sim. que está lá. É, nós aprendemos o funcional mais uma vez, mas depois, e se o bebê está ao nosso colo e não se acalma? E se chora. Será que é incompetência minha? Será que eu não estou a ser Eu suficiente? logo direito a essa na primeira e na Se segunda forem ao noite. segundo, não custa tanto. É, não é? Eu também já pensei nisso. Já sabemos. Já Sobrevive, conhecemos. pois. Eu acho que já não dramatizamos tanto. Já lá vinha ao meu filho dizer, mãe, não seja dramática. É diferente. Mas se calhar é um bocadinho um drama no sentido de, É tudo meu muito Deus. exacerbado, sim, muito. Até hormonalmente, não é? Porque ele está ali tudo muito intenso. Porque queremos ter ali alguém que sabe, dê-nos as respostas, que pegue Também. e resolva a situação.
Pois, Também. No momento não nos sentimos capazes. de resolver, não é? Quando eles estão a Sem chorar dúvida. muito, sim. Horas a fio. Porque diziam, o bebê só chora por fome, fralda suja ou sono. Ok, fralda está limpa, já comeu, sono. Ele não quer dormir? Como é que eu vou adormecer? Ele não quer dormir, eu já fiz tudo, não é? É isso mesmo, e o meu colo não é suficiente, e o que é que eu posso fazer mais? A certa altura nós queremos dormir e ele não Sim, dorme, sim, então sim, é tudo, é esta mistura. E agora consegue ajudar mais as mães? Porque já Eu sinto esteve do que outro sim. lado. Sim, quer dizer... Ainda está muito estou... do outro lado. Ainda está muito do outro lado. Nota-se 15 assim meses. tanto. Não é Sim, mas nota-se. Eu pelo estou a fazer tempo. só contas. 15 meses ainda está Sim. muito do outro lado. Sim, ainda aqui com privação de sono, Sim, etc. sim. Mas sim, sinto que consigo estar a ser útil, a fazer alguma diferença. Isso é Portanto, importante para mim. fez aqui uma gestão para não precisar de dar tanto feedback, porque já fala com pessoas adultas, as mães são adultas e tudo. E em relação às mães, mulheres, o que é que as pessoas mais a procuram? Ou aí é muito diverso? Sim, é diverso, mas acaba sempre por focar muito no quem é que eu sou agora como mulher, depois de ser mãe. Para além destas questões que nós falávamos agora, não é? Pronto, da culpa, da não suficiência, de eu não estar a ser uma boa mãe, tem muito a ver com este luto entre quem é que eu era antes de ser mãe. Luto. Essa palavra é muito forte. É um bocadinho, não é? Porque há uma parte de nós, mais uma vez, entre aspas, que morre, não é? Aquela mulher que havia antes de ser mãe, ela deixou de existir. Ela agora passou a ser mãe. E embora seja um papel, não é? Eu não sou a mãe, não é? Eu sou mãe, sou psicóloga, portanto, são papéis que eu estou a exercer. Eu sou a pessoa que tem várias funções, não é? A verdade Sim. é que este papel ocupa a vida toda, não é? Pois. Então, sim, há aqui um trabalho a fazer, não é? Quem é que eu sou agora depois de ser mãe? E depois há um fenómeno curioso que é, muitas mulheres sentem este apelo até de mudar a carreira, ou porque o trabalho deixou de fazer sentido. Se vir os nossos programas, Eu tenho que começar a ver. 90%, 95% Mudou, foi não é? quando foi mãe, quando ia ser mãe, quando o bebê já cresceu um bocadinho, quando foi o segundo, porque o primeiro aquilo passou-lhe um bocado ao lado e no segundo achou, aí não posso perder tudo do meu filho. Tudo. Pois, Se vir o Não é nosso por programa, essa é a história desse sofá, é sobre Sim. isso. Pronto, é. Então bate certo. Bate certo, que a mesmo pessoa muda isso. muito. E escreveu um livro descobrindo quem sou. Sim. Para crianças, um livro infantil. No fundo, a base deste livro é o autoconhecimento, não é? Que é uma coisa que, Temos que ir mostrar. que nós agora, Vou aqui adultos, buscar. Posso eu ir buscar o livro? trabalhamos muito o Ruth, nosso... sai da câmara da convidada. Sai da câmara da convidada. Eu sou assim. A convidada é simpática, partilha a câmara comigo. Obrigada. É grande, gosto. Sim, ou seja, como eu estava a dizer, tem como base o autoconhecimento, que é algo que nós agora adultos andamos aqui todos a trabalhar um bocadinho, não é? O nosso autoconhecimento e desenvolvimento Que agora está pessoal. muito mais na moda, não é? Ainda bem. Há uns anos não se falava muito sobre isto, não é? Sim. Sobre será que eu me conheço, será que sei quais são a minha missão, os meus valores, o meu propósito, estas coisas todas que se vai É falando um por aqui, bocadinho não por é? aí, sim. Que eu acho que é importante, não é? Sabermos quem somos Claro, e, no fundo, darmos o nosso melhor onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos. Mas esse livro, essencialmente, é isso. Para crianças, não é? Com uma linguagem adaptada, foi muito Com os fruto... bonecos. Sim. E mas fala as sobre ilustrações. superpoderes. Já vamos perguntar à Marta o que é que ela nos pode contar sobre isso, não é? Mas é aqui uma sugestão para o Natal. Sim. Podemos fazer aqui uma pausa comercial. Não é pausa comercial, mas podemos dizer, é uma sugestão para o Hashtag Natal, não pub. é? Sim, eu acho que é uma ótima sugestão, porque nós queremos é crianças que consigam falar sobre emoções para depois não terem que agir emoções. Ou seja, se uma criança sente raiva, poder permitir-se dizer estou com Olha, raiva, tem- não é? Um superpoder é o amor, eu já vi. É, um deles é. E não ter que, no caso da raiva, não é bater ou agredir. Então é dar este vocabulário emocional para a criança sentir que consegue expressar, não é? Para não ter que agir. Isto é o que falta muito às crianças, é não saberem gerir as suas emoções. Também, sim. É aqui uma das coisas que temos para falar, o que é isto da gestão emocional. Eu sempre que posso, sempre que há aqui um buraquinho que dá, eu ponho lá, gestão emocional.
O que é que é isto e porque é que é importante, principalmente os mais novos, mas na realidade é importante em todos, não é? Em todos nós, não é? Sim, gerir emoções é fundamental porque nós estamos sempre a sentir emoções, não é? Eu agora estamos aqui as três a partilhar esta realidade. Está tranquila, não é? Que está a ser calmo. Tem um ou ar tão menos. jovem. Mas as rugas já se notam. É mesmo Como é que menina. Agora, qual foi a emoção que sentiu? Agora, A Marta não gosta de responder. Sim, mas gestão emocional é fundamental porque nós estamos sempre a sentir emoções, sempre. Então, eu saber que neste momento estou ansiosa, por exemplo, e se calhar ter imensa vontade de roer as unhas, por exemplo. Não faça, é tão bem pintado. Estão não tão é? bonitas, tão bonitas. Ganhar ferramentas para gerir esta ansiedade sem ser, por exemplo, roer as unhas ou levantar-me e começar aqui a andar. Ou... Pois eu Pronto, não me deixo, então- senão eu às vezes ficava aí de um lado para o outro. Mas existem depois as emoções mais básicas, não é? E básicas no sentido de serem essenciais e não de pouco importantes. A tristeza, a raiva, o medo, então, que nos paralisa tanto. E não que é? normalmente essas que são conhecidas como as más emoções, mas que no fundo não são más, não é? Não. É isso que as crianças depois quando as sentem não sabem como lidar, porque supostamente isto é uma coisa má. Sim, uma criança com medo pode, o medo de um teste, não é? Pode bloquear no seu raciocínio ou pode evitar uma determinada situação. As ditas procrastinação, por exemplo, já aqui mais adultos, não é? Mas em crianças também, às vezes dizemos, olha, esta criança é preguiçosa e não é nada, ela só está com medo de falhar. Então, é termos a percepção de, primeiro, o que é que eu sinto, segundo, o que é que eu posso fazer com isto que eu estou a sentir, terceiro, como é que eu posso expressá-lo de uma forma positiva e quarto, como é que eu consigo ser compreendida. Portanto, são estas coisas aqui. Queres repetir isso outra vez? Porque eu acho que essas quatro coisas, sim. Eu acho que sim. Ok, isto não foi planeado. Deixa... Ainda Vamos lá ver. A Terceiro. memória Vamos agora. voltar atrás. Não é? Mas sim, no fundo é perceber primeiro o que é que eu sinto. O que é que sente? Depois o que é que eu posso fazer com aquilo que estou a sentir, não é? Para não extravasar ou para não Para não agredir. fazer uma coisa que se calhar socialmente não é tão adequado, Então, não é? Isso, perfeito, sim. Depois, em terceiro lugar, é como é que eu posso expressar isto. Por exemplo, Porque a pessoa precisa de expressar. Sim, a emoção tem que fluir. Se não flui, fica bloqueada. Sim, E depois é aí que se geram muitas doenças. Sim. E, finalmente, como é que eu posso ser compreendida? Que aí também já parte do outro que me está a escutar. Mas se eu conseguir ter uma comunicação positiva e assertiva, melhor, com o dito vocabulário emocional, fiz a minha parte. Lá está, isto tem aqui um dos objetivos ou propósitos do livro, não é? Também é aqui ensinar uma comunicação consciente. Sim. Conectada, sem julgamento, sem crítica, do género. Mas por que estás assim? Mas não vale a pena estares assim, não chores. Que toda a gente já fez isso. E que toda a gente diz, nós falamos aqui muitas vezes sobre isto, não é? Tentamos, é um lado que tentamos, como eu estava a brincar, a dizer sempre que eu posso enfiar aqui a gestão emocional. Sim. Mas eu fico muitas vezes a pensar nisto e depois chego e estou a dizer ao meu filho, não vale a pena ficares assim por causa disto. E depois fico logo a pensar, ai meu Deus, que é isto que não se pode dizer. Não é? Porque no fundo a pessoa não diz isso por mal, não é que não esteja... Nós não dizemos, ou pelo menos eu sei que não o digo, porque eu acho que não tem valor, é só porque eu quero que pense, pronto, isto é tão insignificante, vamos seguir para a frente. Não dê tanta importância. Mas no fundo às vezes estamos a desvalorizar e a fazer parecer que aquilo não é nada e para a criança é, não é? É um bocadinho essa armadilha, sim. E depois não queremos... Custa muito para nós mães ver os nossos filhos sofrer. Sim, sim. Nós queremos que aquilo passe rapidamente, porque é difícil para mim estar a sustentar aquela tristeza no meu filho. Mas é importante que eu também consiga, daí a minha própria gestão emocional, permitir-me, olha, queres chorar? A mãe está aqui, vamos dar um abraço, ou o que é que tu precisas de mim? E engolir em seco. Sim, sim. E ainda só tenho uma filha pequena, Ainda imagino só. quando ela falar muito e começar a dizer coisas. e Eu coisas sei. Obrigada, Ruta, obrigada. Não, mas é verdade, eu acho que é mais... Pronto, todas as idades são É desafiantes, não é? desafiante, muito. É desafiante. Muito. A maternidade é a nossa maior impulsionadora, não é? No nosso crescimento, Sim. eu acredito Nos muito. faz viver intensamente. Intensamente, todas as horas do dia. Verdade. Conexão familiar é também um dos objetivos, propósitos. O que é Do isto da livro. conexão familiar? É- Pode-se ler isto em conjunto? Sim, Foi o até que eu imaginei sugiro. quando li isto. Foi Perfeito. conexão familiar. Foi lermos isto em conjunto e falarmos sobre o assunto.
É isso mesmo. No fundo, o que estamos aqui a fazer as três é estarmos verdadeiramente conectados com o nosso companheiro, marido, com os nossos filhos, haver espaço para falar, haver aceitação, haver acolhimento. As crianças precisam muito de se sentir aceitos por aquilo que são. Nós tendemos também a dizer, olha, não sejas tanto assim, ou podias ser mais assim. São todos estes automatismos que todos nós caímos, não é? Todos vamos repetindo. Então é ela perceber que pode dizer, eu tenho medo disto, eu acho que não consigo aquilo, eu tenho-me sentido assim. Então é haver espaço para toda essa partilha. E se estivermos sempre a dizer, mas tu consegues, mas tu és capaz, que não é mau, porque nós estamos a dizer consegues e és capaz, parece que quando a criança não consegue, está a falhar e está a não está bem. Sim. Pois isto tem muito que se diga. Eles têm capacidade, têm de tentar várias vezes para lá chegar. Exatamente. Também. Não é? Também não É existe. isso, passar eles, porque eles querem também tudo rápido. Às vezes é. São como nós. São como nós, se A fosse já frustração estava. é difícil. Temos aqui outras coisas também, autoestima. Uma palavra também muito falada hoje em dia. Acha que este livro contribui para ajudar a autoestima de uma criança? Sem dúvida. Porquê? Como? Eu acredito muito que quando nós nos conhecemos, é impossível não gostarmos de nós. Acha isso mesmo? Acho. Ou vai O piorar problema é a que- situação. Exato. Se calhar há... Lá está. Se a gente pensar isso, já temos com a autoestima em baixo. Pronto. Então também pode ser o piorar antes de melhorar, não é? Às vezes também Sim, às acontece. vezes também mas acontece, não. sim, Mas sim. sim, porque nós percebemos que somos todos humanos, não é? Somos todos resultados de uma história de vida, daquilo que faltou, daquilo que aconteceu. E quando nós aprendemos a estar em paz connosco e com as nossas escolhas e lá está, ao mesmo tempo vamos aprendendo a gostar de nós, não é? Aceitar que somos assim, abrimos espaço para conseguir ser mais do que isto. Faz sentido? Ou seja, se eu estiver sempre Sim. em luta comigo, Se eu tiver sempre a achar que eu deveria ser de outra maneira, não é? Eu contraio, Eu deveria não- ser de outra maneira, deveria fazer de outra maneira, Aceitar, deveria ser, tal não é? como é. Se a pessoa aceitar, porque até, mesmo que a pessoa queira mudar algo em si, não sei se para si isso é aceitável, mas que a pessoa queira mudar algo, sei lá, falo muito alto, quero falar mais baixo. por exemplo, Por exemplo, era um bom algo para mim, não é? Não me ri tão alto. Mas se a pessoa quiser mudar, no fundo tem que aceitar que faz isso para conseguir mudar, porque Isso. senão não muda, não é? Exato. Mas E é perceber, mudar se por calhar, ela, não porque quer ser parecido com alguém. Isso também, exatamente. Ou seja, Quem é que quer falar com a Cláudia? Assim. Eu estou sempre a ficar lá. Quero o cabelo preto. Mas é isto, não é? A pessoa Sim. tem que entender que existe isso para poder mudar. Tal e qual. Aceitar antes de mudar, sim. E depois isto ajuda então a autoestima, a pessoa a conhecer-se e... Eu acredito que sim, acredito que sim. Claro que isto é um trabalho para a vida toda, não é? Ou seja, Sim, e nós estamos aqui a falar de um livro que é para crianças, mas na realidade também vai fazer bem aos pais estarem ali juntamente. eu acho que sim. Não tenho dúvidas, sim. Mas já ouvi várias mulheres nos 40, 50, Na minha idade, queres dizer? nos 40, 50, que dizem que aquilo que pensavam que era não gostarem, nananana, que agora acham que foi uma perda de tempo a maneira de pensar daquela forma, porque o mais importante é a vida, os momentos e não aquilo é que verdade. Também. Pessoa com a idade conseguiram mudar a sua mentalidade, Sim, não é? Porque a nossa mente ela é muito catastrófica, não é? A nossa mente está preparada para criar os piores cenários possíveis para nos ir preparando. Então, de facto, às vezes, quando ganhamos maturidade, percebemos que eu tinha estes pensamentos, Sim, não é? sim, Não sim, correspondem sim, nada à sim. realidade. Sim. E, Eu e vejo sim. muito isso, portanto, fui eu que te contei, Cláudia. Não, toda a gente passa por isso, não é? eu acho que Aquilo, eu agora estou na casa dos 30. Há coisas que eu pensava nos 20 que agora vejo que eram ridículos. Então, quando era pequena, por amor de Deus. Mas não é? Inseguranças, sim. É verdade. Os níveis, vamos passando Como é que os podemos níveis. construir aqui, então, autoestima? Para menos vezes pensarmos, ou os nossos filhos Já pensarem. chegar aos 40 o mais rápido possível. Como é que nós podemos construir Ajudar autoestima? a nós Ajudar- e a dos filhos, porque eu acho que também se nós não tivermos a nossa autoestima, Isto é tudo psicológico, certo? Sim, resume-se um bocadinho a isso. tudo na nossa Espalhar cabeça. pela casa mensagens. Pronto. Também. Não, mas mindset vamos é esperar pelas suas dicas. Diga lá. Sim, quer dizer, no fundo, eu acho que a base de tudo é o amor.
não é? Ou seja, eu às vezes dou este exemplo de queres começar a aumentar, a criar uma autoestima mais sólida, então conhece-te e traça um diálogo contigo como se estivesse a fazê-lo com uma pessoa que estivesses realmente a conhecer pela primeira vez. Não é? Aquele enamoramento que nós temos quando estamos realmente cativadas por alguém, este entusiasmo inicial, então é começarmos a fazer isto connosco. Claro que depois, se calhar, há coisas na nossa aparência física com as quais nós não nos sentimos tão confortáveis e aí, se calhar, requer um trabalho mais específico. Ok, pronto. Mas quando eu me refiro à autoestima, refiro-me a mim como um todo. Não é? A pessoa que eu sou, o que é que eu faço sentir ao outro com a minha presença, o que é que eu posso oferecer ao outro. Às vezes é só mesmo esta escuta. Então, e é aprender a gostar disso. A não estar sempre insatisfeita, porque isto também é uma armadilha do nosso ego, não é? Da nossa mente. Sim, porque isso que falou agora é muito interessante. Às vezes há pessoas que parecem que estão sempre insatisfeitas. Sempre. Têm isto, querem isto. Têm isto, querem aquilo. Nunca... Connosco próprios, então, sim. Exatamente. Agora, nunca está bem. Nunca está bem, sim. E é difícil gostar, não é? E depois isso vai-se projetar, lá está, nos nossos filhos, no nosso trabalho, nas nossas relações. E fica difícil. Gratidão. Também uma palavra muito usada agora. Gratidão, gratidão, gratidão. Sim, se for sentida é maravilhosa, não é? Mas até isso às vezes não é e não vamos estar a forçar porque não resulta nada, não é? Sim. Mas sim, agora muito também aqui neste background do mindfulness, da meditação, a gratidão tem sido de facto um tema muito falado. E ainda bem, como dizíamos, esta insatisfação crónica, não é? De que nunca estamos bem, que falta sempre alguma coisa, é focar a nossa visão naquilo que já é, naquilo que já temos e a partir daí conseguirmos realmente estarmos gratos por isso. Mais uma vez trazer para a realidade, não é? Porque isto na teoria é muito bonito. Porque às vezes não é fácil estar grato. Há dias que, pronto, a pessoa não dá vontade. está toda descabelada e sente-se... E às vezes não está descabelado, mas a pessoa sente-se todo um molho de brócolis. Um caos, exato. Ali uma grande confusão e Sim, pronto. é verdade. Então, o que é que são alguns dos superpoderes que podemos saber? Já falámos Claro. do amor, que é Do realmente um amor. superpoder que nós já sabemos. Sim. Porque aqui diz, existem 9 superpoderes base que todos nós temos. Sabias, Cláudia? Mais pequenos ou mais crescidos, todos nós trazemos estes superpoderes no nosso coração. Mais pequenos ou mais crescidos são os superpoderes ou somos nós próprios? Nós. Existem mais, muito mais, mas hoje iremos descobrir os superpoderes principais. Vamos a isto? Sim, então começa logo com a coragem, não é? Um superpoder fundamental. Eu digo muitas das vezes, dizia às crianças Porque e agora há aos pessoas adultos. que acham que não têm coragem, não é? E as crianças principalmente. E o mais engraçado é que nós só sentimos coragem quando estamos com medo. Porque se eu não tivesse medo, eu não precisava de sentir coragem. Então não é porque temos medo que não somos corajosos, é o contrário. É verdade, mas isso é muito bem pensado. Isso é muito bem pensado, nunca pensei nisso assim. E tem aqui também umas estratégias para ativar o superpoder. Todos eles trazem essa ativação prática, porque eu sentia muito, lá está, quando trabalhava com crianças, eu recorria muito a livros, a materiais, e às vezes sentia que os livros tinham a dita teoria, mas faltava a prática. Eu nestas coisas também sou muito pragmática. Com as crianças tem que ser muito prático, muito não é? prático. Então, e isto não tem aqui muita coisa, desculpa interrompê-la, mas não tem muita coisa escrita, não é? Ou seja, tem muita coisa escrita, Fino mas poder. não são aqueles textos. Portanto, dá para eles lerem, se calhar, um superpoder um dia, depois outro superpoder no outro dia, é o que por eu exemplo. aconselho, sim, porque é um livro um aconselho isso, isso eu não sabia, não ouvi. Sim, para ler assim de seguida. Então, não é como sim. ler um livro de histórias, não é? Não, Como não aqui é ler uma a história até história. ao fim, até não sei o quê. Sim. É. Então, sim, todos os poderes trazem uma definição curtinha e depois, então, a sua ativação. Como é que nós, na prática, podemos ativar este poder? É? No fundo, fazê-lo sentir à criança que tem esse poder. E aí, ao estarmos a ativar os superpoderes, não é? Ele vai se sentir também mais confiante. E com muito mais autoestima. Sim. Então, coragem, pode-nos dizer mais, vá, 2, 3, pronto. Então, coragem, compaixão, mas aqui a compaixão não é só pelos outros, porque isso seria a empatia, que também é o deles, é connosco próprios. Compaixão é connosco? Autocompaixão, sim. Eu aí ensino à criança que é válido ela errar, que é permitido ela errar. Que quando nós erramos não fazemos de propósito, então é aceitar, acolher esse erro e continuarmos a gostar de nós.
ninguém ensina isto às crianças. Sim, é A mim verdade. ninguém me ensinou isso. Sim, Não é sim, muito é perfeccionismo, muita exigência. Sim, sempre. Fizeste errado, tens que fazer melhor. Fizeste não sei o Ou quê, ficas de tens de castigo. assim. Às vezes Sim. levam, não é? Quando estão a aprender, por exemplo, a pôr o leite na chave, não, no Sim. copo, entornam o leite. O que é que foste fazer? A criança não fez de propósito. Então, este exemplo, existem outros. Mas sim, ok, fiz isto, vou-me responsabilizar, vou limpar o leite, por exemplo. Porque isso tem. acontece. Porque lá está, mas isso que está a falar de limpar o leite também é importante, não é? Também, sim, claro. Ou seja, eu fiz um erro que tem consequências, nesse caso sujou. Entornar, sim. E sim, então vamos limpar, vamos resolver Exato. e agora vamos. Não no sentido punitivo, que se calhar como nos foi Exatamente. ensinado a nós, mas no sentido De assumir a reparar. responsabilidade do que Isso. fez, pronto, e agora temos que seguir para a frente. Sim, perceber que tem a Não competência vale a pena para chorar fazer. pelo leite derramado. Isso, está ali mal. Evitar. Boa. Sim. E depois outra, confiança, pronto, o amor. Confiança é muito. Confiar. Eu acho muito poderoso confiar. Nos outros, em si, E em na quê? vida. E na vida. Nos três, sim, exatamente. É Gosto de ler. Não, por acaso não ligo a confiança. Não, eu pensei o que é que poderia ser a confiança. Como há bocado a compaixão não era tanta compaixão pelos outros, era Mas mais por um nós. bocadinho uma autocompaixão, um aceitar-se, vamos assim dizer. Ensinar a confiar nos outros é... Acha que as crianças são mais desconfiadas ou confiam mais que nós? Eu acho que elas confiam muito, não é? As crianças nascem por amor. Depois é que vão aqui ganhando algumas camadas defensivas. Porque eles não é? veem mal nenhum nas pessoas. São tão inocentes. Pois são. E nós somos assim também, nós é que nos vamos esquecendo dessa essência. Como é que somos, não é? Sim. Confiamos nas pessoas. E então, agora teve uma branca. Marta, eu e os nomes, isto é quase ter todos os programas. O que é que nos faltou aqui dizer para as pessoas levarem já este livro para casa já hoje, vão lá buscá-lo? Sim. Onde é que podem encontrar o livro e tudo isso? Então, o livro está à venda na FNAC. Também podem encontrá-lo no meu site. Pronto. Pois, tem que dizer o seu site e os seus... Sim. Tu queres ler o livro. Em martanunesfernandes.pt. Sim, Exatamente. sim, obrigada, é isso mesmo. E o que é que faltou dizer? Então, agora nesta fase do Natal é tão propícia, é mesmo, traz aquela magia da nossa própria criança, da partilha de afetos, desta conexão, de podermos ser E às vezes quem temos somos. um bocadinho mais de tempo também. Também, não e as é? luzinhas, não é? A magia, Sim, a sim, música, sim. eu acho que acorda em nós, não é? Esta magia com Sim. a qual nós nascemos e às vezes vamos nos esquecendo dela porque nós não a perdemos. Então, acho que sim, acho que é mesmo aproveitarem esta época para se reconectarem novamente e pronto. Com os filhotes também, não é? Também, sim. E a Marta vai ter o seu primeiro Natal com um bebê. Já tinha o bebê, mas eu acho que o primeiro, pelo menos para mim, primeiro nem me lembro bem como é que foi. Sim, Chama-te árvore de Natal. não lembro. Não. Não. Pronto. É engraçado nesta altura a árvore de Natal e as crianças pequeninas. Pois. Sim, mas é giro. Mas eu acho que É muito o giro. primeiro ano eu nem me lembro. Primeiro ano, pois é isso. No Eu não, primeiro ano nós não me lembro fizemos sequer das sim. coisas porque... Não, coisa. Mas depois acho que já a seguir... Agora acho que já vai ser. Já me lembro de qualquer coisa e acho que já vai começando a ser muito Isto para giro. desejar umas boas festas. Boas festas, temos que nos Obrigada, despedir. igualmente. Muito obrigada, Marta. Obrigada, Boas Cláudia, festas. obrigada. E tudo bom para si e para a menina, está bem? Para a Obrigada. família toda, aliás. Pois, Meu e Deus. para Pois já vocês agora. também. Muito obrigada. Obrigada. E pronto, nós já vamos a correr para o Natal. Já falta menos um dia, ou pelo menos menos um programa. Foi um programa muito interessante, vale a pena ver e rever e conhecer também aqui as páginas da nossa convidada. Este livro também, o Descobrindo Quem Sou, e se calhar, olha, aproveitar um tempo aqui em família para se descobrirem quem são ali, não é? Não é o jogo do quem é quem, mas acho que vai trazer aqui outras mais-valias importantes. Boa ideia, Ruth. Tu e as Sim, tuas as ideias. minhas ideias. E voltamos no próximo programa. Voltamos no próximo programa. Pelo menos estou a contar com isso, Cláudia. Não sei. Pelas 15 horas cá estaremos para mais projetos, mais convidadas, mais mulheres. E que seja sempre um Natal muito cheio. Beijinhos.